O objetivo é receber 30 mil prisioneiros a mais no próprio Auschwitz e 100 mil em um novo campo que deveria ser construído, que será Birkenau, também chamado posteriormente de Auschwitz II, inicialmente previsto para receber prisioneiros de guerra. A decisão também tinha objetivos econômicos: permitir ao maior grupo da indústria química alemã, a IG Farben, a instalação de uma fábrica nos arredores, cuja construção empregaria 10 mil detentos. Então se inicia o projeto de construção de Birkenau, a 3 quilômetros de distância do campo principal, começando pela expulsão dos habitantes das aldeias da região. Atualmente, um memorial na entrada do campo recorda que em 1940 e 1941, os habitantes daquelas aldeias foram expulsos pelo ocupante alemão e que Birkenau foi construído no espaço dos edifícios demolidos. Além disso, o campo deve seu nome a uma daquelas povoações, a aldeia Bisrezinka ou Birkenau em alemão, situada em um bosque de bétulas, árvores inocentes que emprestaram seu belo nome ao mais repugnante dos lugares. Birkenau, inicialmente previsto para prisioneiros de guerra soviéticos, começa a ser construído efetivamente no dia 8 de outubro de 1941. No entanto, os presos russos mal chegaram a ser 10 mil e sua função seria a construção do campo. Famintos, exaustos e maltratados, morreram aos centenas. A arquitetura de Birkenau pressupôs desde o início a superlotação e a promiscuidade. Os barracões, em sua maioria de madeira, estavam ocupados por 62 camas de 3 andares, em cada uma das quais de 4 a 6 prisioneiros eram obrigados a compartilhar o mesmo leito. Não havia intimidade nem privacidade possível. Não existia qualquer espaço para guardar um mínimo de pertences. As latrinas situavam-se fora dos barracões e eram formadas por uma sucessão infinita de orifícios quase colados uns aos outros que desembocavam num canal de escoamento. Birkenau é o espelho fiel da política nazista de humilhação e desumanização dos prisioneiros. Ao final, Birkenau ocupará uma área de 170 hectares, rodeada por 16 quilômetros de arame farpado. Terá 300 barracões, incluindo alojamentos, latrinas, cozinhas e depósitos. Até 1945, Birkenau abrigou a grande maioria dos prisioneiros do complexo de Auschwitz, judeus, poloneses, alemães, ciganos, em condições de vida infames e desumanas. Além da superlotação e da promiscuidade nos barracões onde se amontoavam os prisioneiros, a água disponível era insuficiente para a higiene. Os pés estavam sempre encharcados na lama por falta de caminhos adequados. Nos dias de chuva não havia alternativa e era preciso deitar-se com a roupa molhada. Em Birkenau também havia diversas construções preparadas para o extermínio dos judeus. Simultaneamente, campo de concentração e centro de extermínio imediato, Auschwitz e Birkenau serão a principal construção da solução final, sobretudo a partir de 1942, depois da Conferência de Wannsee. As SS em Auschwitz, os homens e a máquina. Uma das maiores perversidades do sistema de campos de concentração nazista foi o uso forçado das vítimas como seus próprios algozes. Assim, nos campos exclusivamente dedicados ao extermínio, bastava um punhado de SS para cumprir o objetivo. Eram os próprios prisioneiros que tinham que garantir obrigatoriamente o funcionamento da máquina da morte. Auschwitz era, no entanto, um complexo de vários campos com uma dupla função. Por isso, ao longo de sua história, o número de guardas das SS foi crescendo. Segundo os arquivos do Museu de Auschwitz, as estimativas apontam um número de 700 guardas SS em 1941, aumentando até alcançar a quantidade de 655.480 homens e 71 mulheres em meados de janeiro de 1945, devido às necessidades da evacuação final do campo. Mas o número total que serviu em Auschwitz de 1940 a 1945 foi bastante superior, entre 8.000 e 8.200 guardas do sexo masculino e 200 mulheres. Segundo a mesma fonte, a grande maioria dos guardas tinha pouca instrução, apenas o ensino primário. Apenas 5,5% possuíam estudos universitários, sobretudo médicos ou arquitetos que trabalhavam no departamento de construção dos diversos equipamentos. Eram em sua maioria de religião católica. Depois vinham os luteranos e, em seguida, os ateus.
Entre os membros das SS que pertenciam ao partido nazista, os luteranos constituíam o maior grupo. Grande parte dos guardas das SS era de nacionalidade alemã, Reichsdeutsche, ou então Volksdeutsche. O número destes últimos foi aumentando progressivamente, levando Höss a queixar-se de que milhares de guardas mal sabiam falar alemão. As guardas do sexo feminino só começaram a trabalhar em Auschwitz em 1942, com a criação do campo de mulheres prisioneiras e também devido ao aumento do recrutamento de homens para a frente de combate. Embora não pertencessem às SS, que era uma organização exclusivamente masculina, as candidatas assinavam um contrato com a unidade responsável pelos campos e eram contadas como membros das SS, sendo submetidas às mesmas regras de disciplina. Höss escreve que, apesar de uma propaganda muito ativa por parte das organizações femininas do Partido Nacional Socialista, havia muito poucas voluntárias para servir num campo de concentração. As que se apresentavam voluntária ou coercitivamente recebiam durante algumas semanas uma instrução em Ravensbrück, após a qual eram deixadas com as detentas. Numa descrição que não deixa de refletir certo grau de misoginia, Höss afirma que eram em geral de um nível moral extremamente baixo. Apesar das sanções impiedosas, roubavam sistematicamente e utilizavam as prisioneiras como intermediárias. Os longos anos de doutrinação nazista e a influência da cultura militarista germânica, junto com o ambiente moralmente degradante do campo, conduziram os guardas das SS a uma desumanização progressiva, condicionando seu comportamento de forma intolerável, mesmo do ponto de vista das próprias SS. Duas atitudes caracterizavam esse comportamento: o sadismo e a corrupção. Para além da fome, do frio, do trabalho exaustivo, da ausência de higiene e da promiscuidade inerentes ao universo de concentração concebido pelo nazismo. Para além dos castigos por infração da disciplina, dos experimentos médicos sobre seres humanos vivos e do gaseamento das vítimas, os guardas dedicavam-se a outro tipo de serviços por iniciativa pessoal. As consequências do sadismo nos prisioneiros eram irrelevantes para a administração do campo. Nesse sentido, tomou-se duas iniciativas: a criação de um bordel, que se revelou impotente para conter seus ímpetos perversos, e, mais significativamente, a substituição dos guardas pelos próprios presos na aplicação da disciplina, incluindo espancamentos e outros castigos. Esta última iniciativa teve um impacto profundo nos prisioneiros, causando-lhes uma imensa angústia. O próprio comandante de Auschwitz o confirma. Os que ainda eram capazes de reagir sentiam uma dor inexplicável ao serem tratados assim por seus próprios camaradas. A brutalidade e a perfídia dos guardas produziam neles um efeito muito menor que a crueldade de seus companheiros de infortúnio. Nada os abatia mais do que o sentimento de absoluta impotência diante das torturas morais infligidas por estes últimos. A corrupção revelou-se um problema muito mais complicado de resolver para a administração nazista. As SS procuravam transmitir a imagem de ser uma organização impoluta. Para Himmler, um SS não podia ter um ideal e, ao mesmo tempo, encher os bolsos, ter relações com judias ou afogar-se em álcool em orgias coletivas. Por isso, em 1941 foi criado um tribunal de exceção das SS e da polícia para combater a corrupção, dirigido pelo juiz Konrad Morgen. Morgen conseguiu realizar algumas investigações em altos funcionários das SS, sobretudo em Auschwitz, onde se deslocou em meados de 1943, alertado pela descoberta de um pacote pessoal procedente do campo com 2 quilos de ouro de dentes das vítimas. A corrupção manteve-se inelutável ao longo dos anos, num crescendo maior quanto mais se aproximava o fim da guerra e a desmoralização com a perspectiva da derrota da Alemanha. Dela se beneficiaram amplamente, não apenas os simples guardas, mas também os graus mais altos das SS, embora nesses casos geralmente sem consequências penais. Além disso, o tribunal só incriminava dirigentes demasiado poderosos em último caso. Maximilian Grabner, Gerhard Palitsch e Hans Aumeier, altos responsáveis das SS em Auschwitz, foram alguns dos dirigentes investigados por Morgen, mas sem consequências. Outro foi o próprio comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, acusado de ter engravidado uma prisioneira.
Höss chegou a ser interrogado, mas era um peixe demasiado graúdo. O tribunal foi alvo de ameaças e o caso devidamente esquecido. No dia 31 de julho de 1941, Göring encarregava por carta Heydrich, chefe de segurança do Reich, de iniciar todos os preparativos necessários do ponto de vista organizativo, prático e financeiro para uma solução global da questão judaica na esfera de influência alemã na Europa. E em agosto do mesmo ano, Hitler afirma: "Não descansarei enquanto não extrairmos nós também as últimas consequências em relação aos judeus." Tanto a carta de Göring como a afirmação de Hitler, a qual se seguem muitas outras no mesmo sentido, denotam uma escalada decisiva na retórica nazista anti-judaica. A partir do outono de 1941, o discurso de Hitler torna-se cada vez mais claro e ameaçador. De fato, paralelamente à impotência crescente do exército alemão para derrotar os soviéticos, aumentam a raiva e o ódio contra os judeus, inimigo antigo e sempre culpado, desta vez acusado de agir contra a Alemanha sob o uniforme bolchevique. Durante todo o mês de outubro sucedem-se as diatribes que destilam um ódio crescente. No dia 17 daquele mês, durante um almoço, Hitler afirma que a condição prévia de qualquer mudança é a eliminação dos judeus. E no dia 21 avisa: "Exterminando essa peste, prestaremos à humanidade um serviço que o povo alemão ainda não pode compreender." Em dezembro, sobretudo após o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, a Alemanha, segundo palavras de Hitler, declara guerra aos Estados Unidos. De fato, nesse outono de 1941, decidem-se algumas das principais medidas preparatórias do extermínio sistemático: a introdução, no dia 1º de setembro, da estrela amarela para todos os judeus maiores de 6 anos, e no dia 18 de setembro, as deportações em massa para o leste. No dia 6 de dezembro, os caminhões de gás de Chelmno, o primeiro campo de morte, estavam operacionais e sua capacidade mortífera era de 1.000 pessoas por dia. Seguir-se-ão Belzec, Sobibor e Treblinka, no âmbito da chamada Aktion Reinhardt. A campanha de extermínio, iniciada com os massacres de judeus e bolcheviques realizados sobretudo pelos Einsatzgruppen, organiza-se então sistematicamente a partir do primeiro semestre de 1942, mediante decisões político-administrativas que vão desde a instauração na Alemanha de um comando unificado e com responsabilidades claramente definidas, em particular com a Conferência de Wannsee, até a negociação com as autoridades dos países ocupados. O objetivo é instituir um sistema organizado e eficaz de deportação, seleção, trabalhos forçados e extermínio. No dia 18 de maio de 1942, há um atentado em Berlim, no local onde se realizava a exposição antissoviética O Paraíso Soviético, e no dia 27 do mesmo mês, Heydrich é alvo, como já foi referido anteriormente, de um ataque à bomba por parte da resistência checa, vindo a morrer no dia 4 de julho. Como represália a este ataque, os alemães arrasam totalmente a aldeia de Lidice, perto de Praga, onde supostamente estariam escondidos os resistentes. Todos os homens da aldeia são assassinados, as mulheres deportadas para campos de concentração e as crianças enviadas em sua maioria para Chelmno e gaseadas depois. Provavelmente na sequência destes 2 atentados, nos dias 3, 4 e 5 de julho de 1942, realiza-se uma reunião entre Hitler e Himmler destinada a acelerar o programa de extermínio. É também nesse período que se decide transformar Auschwitz no maior centro de extermínio do Reich. Nesse mesmo verão, Rudolf Höss é convocado por Hitler. Em sua declaração, Höss afirma, embora com dúvidas, que o encontro ocorreu no verão de 1941. Mas a maioria dos historiadores considera que o comandante de Auschwitz se enganou no ano e que, na realidade, recebeu a convocação no verão de 1942 e não no verão de 1941. Na verdade, como acabamos de ver, a decisão concreta de exterminar a totalidade dos judeus da Europa só foi tomada no decorrer do outono de 1941. Höss escreve: "Foi no verão de 1941, quando fui subitamente convocado a Berlim pelo Reichsführer SS por meio de um de seus ajudantes de campo. Contrariamente aos seus hábitos, recebeu-me a sós e declarou-me o seguinte:
O Führer deu ordem para proceder à solução final do problema judaico. Nós, as SS, somos os encarregados de executar essa ordem. Os centros de extermínio já existentes na zona oriental não têm meios para realizar as grandes ações que estão previstas. Assim sendo, para esse fim escolhi Auschwitz, primeiro, por sua situação favorável do ponto de vista das comunicações, e depois porque a localização destinada a uma ação destas características pode facilmente ser isolada e camuflada nessa região. Espera-o um trabalho duro e penoso, ao qual deverá dedicar-se por completo e abstrair-se das dificuldades que o aguardam. Os detalhes ser-lhe-ão comunicados pelo Sturmbannführer Eichmann, que se reunirá consigo em breve. As administrações participantes serão informadas por mim no tempo necessário. Deve guardar absoluto silêncio sobre esta ordem, inclusive perante seus superiores hierárquicos. Depois da sua conversa com Eichmann, enviar-me-á sem demora os planos da instalação proposta. Os judeus são os inimigos eternos do povo alemão e têm de ser exterminados. Todos os judeus sobre os quais possamos pôr a mão devem ser aniquilados sem nenhuma exceção, desde já durante a guerra. Se não conseguirmos destruir hoje as bases biológicas da judiaria, serão os judeus que mais tarde aniquilarão o povo alemão. Eichmann desloca-se a Auschwitz em agosto. Junto com Höss, discutem o plano que vão pôr em prática, começando pelo processo de extermínio. Eichmann explica que o único método possível é o gás. A inclusão de mulheres e crianças no plano de liquidação tornava o método do fuzilamento demasiado custoso para os SS que o realizassem. Depois de estudar os diferentes tipos de gás que já haviam sido utilizados nos caminhões e no extermínio de deficientes, acordaram o uso de um gás de uso mais prático, o Zyklon B.